Opa! Boa noite, galera do canal. Tudo bem com vocês? Ah, resolvi fazer um vídeo porque eu já tinha feito uns vídeos lançados falando sobre amortecedor e sobre pneu da PCX, porque eu troquei os amortecedores da PCX da minha e coloquei também pneu mais largo, tá? E aí no hall de conversa surgiram algumas dúvidas que a galera pediu para eu falar e de preferência falar no vídeo. Surgiram comentários e tudo, e eu também recebi e-mails falando. Então eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre pneu e suspensão da PCX, tá? Para quem tem PCX da primeira e da segunda geração, nós estamos falando de pneus 190-14, que pode estar descrito assim, 190-14 ou 190R14, dependendo da fabricante, tá? Originalmente o Pirelli, ele é 190-14, tá? E tem outra medida que é a força de peso dele, mas é isso daí eu não vou abordar agora, certo? Quem tem a PCX da última geração, de 2019 em diante, tem essa medida de pneu, 120-70-14 ou 120-70R14, tá? O Pirelli, como eu disse, ele vem com a primeira marcação de cima, 120-70-14, tá? E aí vem as medidas, tá? Inicialmente eu preciso explicar exatamente o que são essas três medidas. O que elas significam, por que elas existem, por que elas estão no pneu. Antes disso, deixa eu só abordar uma coisa sobre o pneu, tá? Todo pneu, ele tem uma data de validade que ela está feita a partir da fabricação do pneu, tá? Ainda que você coloque um pneu e você não rode muito com ela, a partir do momento que você rodou com o pneu, ela começa a contar um tempo, tá? E depende do pneu, tá? Apesar de ter uma certificação por lei, mas dependendo do pneu a validade é maior ou menor, depende muito da fabricante, tá? Para todos os fabricantes existe uma regra. Se o pneu não foi utilizado, se o pneu ele foi bem armazenado, se aquela cera que quando o borracheiro fala para você assim, ó, eu preciso que você rode um pouco com o pneu em velocidades menores para que o pneu perca cera, é porque ela tem essa cera que é para proteger a borracha do pneu, para que ela não se degrade, porque tudo se degrada com o tempo, tá? Passado isso, nós vamos falar sobre essas medidas aqui. O 100 de 190-14 ou de 120-70-14, esse 100 ele se refere à largura do pneu, à banda de rodagem do pneu. Eu tenho até um pneu aqui para explicar na prática o que é isso, tá? O 100 é essa medida que vai daqui aqui. É a distância entre as duas extremidades da borda do pneu. Ou seja, é a distância de viragem que a sua moto tem, certo? A segunda medida é o 190 ou 120-70-14. É essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Essa distância aqui, que vai entre a parede, tá? É a parede lateral do pneu que a gente chama, tá? É a distância entre o solo, tá? Entre a extremidade mais lateral do pneu e a tala aqui, tá? Se você pegar essa medida, ela pode ser medida em centímetros, tá? Que é a medida aí na qual ela foi feita, tá? E se você olhar direitinho, a distância entre essa tala aqui dentro e essa aqui, ó, a parte mais alta da banda de rodagem do pneu é de 9 centímetros, tá? Essa é a distância entre a tala do pneu, a parte principal da tala do pneu, e a extremidade maior da banda de rodagem, certo? A outra medida é o 14, é o aro da roda, é o diâmetro de entrada da roda, do contato principal da roda com o pneu. Então, todo o diâmetro da roda, todo esse diâmetro da roda, ele tem essa medida que já não é em centímetros, é em polegadas. Então, esse 14, ele representa que a sua roda tem 14 polegadas. Como você pode ver, ó, ela está descrita assim, ó, 190-14, certo? Beleza. Passado isso,
a gente precisa explicar também. As PCX de modelo mais novas, elas têm as medidas de pneu 120, ou seja, 12 centímetros nessa distância aqui, 70, que é a distância lateral, e a roda, ela continua do mesmo tamanho, ela não mudou. Da PCX de primeira geração, que é de 2013 a 2015, porque 2013 na verdade nós não tivemos no Brasil, né? Temos só a de 14, 15 e 16. A segunda geração, que é a primeira com faróis em LED, que vai de 2017 a 2018. São 2 anos, né? No caso, são 2 anos o modelo dessa moto. E a terceira geração, que já é que ela é totalmente full LED, que é a terceira, aqui no Brasil, terceira geração da moto, e ela já vem com esses pneus, tá, na traseira, e também já vem com a suspensão alongada, tá? E aí começam as perguntas que a gente precisa se fazer e que me foram feitas na PCX a respeito. A primeira é essa: por que a PCX bate tanto e dói as costas? Aí já não é um problema tanto de pneu, tá? É um problema de amortecedor. O amortecedor da PCX, ela é uma scooter urbana, tá? Ela não foi feita para estrada de terra e ela não foi feita para o Brasil, ela não foi feita para um lugar onde você faz rally em grandes avenidas porque estão extremamente esburacadas, né? Quem mora em Diadema sabe o que eu tô falando, quem mora na zona sul de São Paulo sabe bem o que eu tô falando. Então assim, a suspensão, o braço de suspensão da PCX, ela tem um conjunto, uma mola, que ela tem um certo nível de torção. Ela permite alguma torção. Óbvio que ela não foi feita para lugares esburacados e, portanto, como chega em lugares esburacados como o Brasil, essa suspensão costuma... Desculpe-me. Essa suspensão costuma não aguentar, tá? Então, assim, a minha PCX, que é 2014, e a de uns amigos meus, que vão até a segunda geração e não da terceira geração, a gente já trocou as suspensões, trocamos os braços de amortecedores, tá? E quando trocamos esses braços de amortecedores, procuramos um amortecedor que tenha menos, que tenha mais rigidez, certo? Ele é um pouco mais rígido, então ele permite menos que a suspensão, que a mola, ela se inflexione a ponto de bater uma extremidade do amortecedor com o outro. Isso é o final de curso, quando a mola ela se junta toda, ela consegue comprimir toda. E aí ela permite que ela se bata. E essa batida é o famoso final de curso, que quando isso dá na PCX, ela faz isso e as suas costas a gente sabe como é que vai. Então, basicamente, o problema principal da PCX é o amortecedor, que tem uma mola muito curta e não muito rígida e por isso ela bate. E aí vem, por que a PCX mais nova, com um pneu e amortecedores diferentes, ela não é melhor do que a PCX antiga com relação às questões das dores nas costas? Basicamente, você tem na PCX mais nova, na última geração da PCX, um braço de amortecedor maior do que nas PCX anteriores, tá? Então, assim, ela sim foi feita para bater menos. Só que, em compensação, esta medida aqui, ó, a lateral do pneu, ela é menor. A 120/70, ela é um pneu mais largo, porém mais baixo. E o pneu de perfil mais baixo, ele é pior do que o 90 para aguentar as pancadas. Então, em suma, você trocou um amortecedor, você tem um amortecedor melhor, mas uma medida de pneu pior. E aí, basicamente, é a mesma coisa, ela não mudou, ela é zero a zero. De um amortecedor, de um conjunto de amortecedor e roda para outro. Alguns amigos meus já fizeram a troca quando precisaram trocar os amortecedores da PCX antiga, colocaram o amortecedor da PCX mais nova e o resultado ficou até bom. Não ficou um resultado ruim não. Dá para andar com garupa,
tá? E assim, a níveis moderados dá para passar na buraqueira sem sofrer muito, tá? A minha, que é um modelo mais antigo, eu não tive jeito, eu tive que colocar um amortecedor mais novo e tá tudo ótimo. Só que na época eu não coloquei o amortecedor original da PCX 2019 porque não tinha. Apesar dos vídeos serem relativamente novos no canal, eram vídeos que estavam mais no Facebook, nos grupos da PCX no Facebook, e por isso eles não tinham tanta métrica. Algumas coisas eu fiz com a moto ainda com 10 mil, 20 mil, 30 mil quilômetros, tá? Aquele vídeo da troca do amortecedor da PCX, eu fiz, a moto estava com, acredito que 50 mil quilômetros. O vídeo da troca dos pneus da PCX, eu fiz, a moto estava com 90, 100 mil, entendeu? No outro canal que eu tinha tomado um strike, esse vídeo eu tinha feito com 90, 70 mil, quando eu troquei, a primeira vez que eu coloquei pneu mais largo na PCX. E aí aconteceu o que aconteceu, mas tudo bem, estamos recuperando o canal, vamos continuar tudo de novo. Vamos começar, colocar gente mais para trocar informação. Aliás, se vocês puderem, assistam outros vídeos do canal, tem muita informação disponível, tá certo? Também vou deixar na descrição o e-mail e também o WhatsApp para caso vocês queiram saber lojas onde vendem, parceiros comerciais, etc, etc, etc. Informações que eu não posso publicar ainda no YouTube, porque às vezes não é viável, tá? Eu tomei um strike mesmo tendo feito uma recomendação muito boa de uma loja, na qual eu havia feito a compra de um equipamento, e a loja optou por dar um strike no meu canal, e por isso até o canal antigo foi excluído. Beleza? Aí tem, como eu resolvi o problema na minha PCX? Posso fazer isso na 2019 em diante? Pois bem, vamos lá. A minha PCX, como eu disse, ela tem um braço de suspensão, né, um amortecedor menor. E por ela ter um braço de amortecedor menor, digamos que isso aqui seja um amortecedor e que o meu amortecedor teria essa medida aqui. Não é isso, tá? O amortecedor da PCX ele é um pouco maior. Eu troquei um amortecedor do tamanho menor por um maior. Na época foi trocado, acredito que pelo da Dafra Laser ou da Sound On Future, que ele tem ajustes de rigidez torcional do amortecedor, e no meu caso resolveu bem. E como eu disse, alguns amigos que têm a PCX antiga também trocaram por amortecedor da PCX mais nova, e o resultado ficou bem razoável. E aí acontece o seguinte, na PCX mais nova, assim, até então não tem. Ou você faz um amortecedor personalizado, que vai custar lá os seus R$ 1.000, tá? Ou você vai mandar fazer um mecânico, um torneiro mecânico, um serralheiro, ele pode fazer um adaptador também que vai alterar a distância da parte inferior do braço da suspensão, né, do amortecedor, para que ele fique com uma distância um pouco maior e ele tenha mais capacidade de manejo. Vai melhorar muita coisa na moto? Não quando você está sem garupa, entendeu? Quando você está sem garupa, ele não vai melhorar muita coisa, porque sem garupa ela quase não dá final de curso. Mas com garupa faz uma diferença brutal. Vai impedir que você tenha o famoso final de curso da suspensão? Não, não vai impedir. Mas a distância maior entre a suspensão e o solo vai melhorar muita coisa. Aliás, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Uma coisa que ninguém te explica. Você acredita que a moto e o carro, elas têm o mesmo princípio cinético. Ou seja, quanto mais baixo estiver, mais estável fica, tá? E também é mais fácil de fazer curvas. Só que a moto, diferentemente do carro, ela não funciona assim. Para o carro, quanto mais baixo for a distância entre o peso e o solo, é melhor. Ou seja, a gente precisa, nesse movimento aqui, se você tem o peso do carro mais alteado, ele tem a tendência de virar melhor. E é justamente esse efeito que dá na moto. Na moto, quanto mais baixa ela é, mais difícil para ela é fazer esse movimento, tá? E também por isso que as super esportivas são tão perigosas, que quando você está em altas velocidades, ela tem mania de dar
aquela tremida no guidão, que às vezes é irreversível, que a gente chama de chimada, tá? Na moto, o movimento do pêndulo, ele é favorável à moto, diferentemente do carro. Então, quanto mais alta você tiver a sua altura para o solo, mais fácil a moto é de virar. Obviamente, isso não vale para as motos trail, porque o pneu não permite, a geometria de suspensão dela não permite tanta viragem. Mas sim, a suspensão mais alta na PCX dá a ela uma inclinação melhor, tá? Mas basicamente é isso. Nas PCX antigas até 2018, belezinha colocar amortecedor mais alto, porque você pode colocar os amortecedores da PCX de 19 a 22, já que a PCX 2023 já é a 160. E apesar de já ter visto ela por aí, eu não tenho ainda contato, não tenho muito contato com a suspensão dela, então eu não tenho muita informação para dar, certo? E aí, gente, se vocês gostaram dessas informações que eu passei, deixa seu like, se inscreva no canal e se tiver mais dúvidas, como eu disse, vou deixar na descrição embaixo o e-mail, o WhatsApp para vocês entrarem em contato. Entre em contato, faz sua pergunta e a gente vai respondendo numa boa, entendeu? Desde já gostaria de agradecer o contato e pedir para vocês, se puderem ali, deixa o like, se inscreva no canal e é isso aí. Vamos embora.